Pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo vamos abordar o que é bootloader de uma forma mais complexa, de forma bem aprofundada, certo, pessoal? É isso aí, pessoal, vamos para o vídeo. Os tópicos de hoje iremos falar sobre o que é bootloader, como funciona um bootloader, bootloader de primeiro estágio, bootloader de segundo estágio e inicialização por rede, Nightboot, que é outra pegada de bootloader. Vai ter um vídeo bem específico sobre isso, mas eu vou abordar um pouquinho aqui com vocês, certo? Nesse vídeo. Vamos lá. O que é bootloader? Bootloader, ele é um programa responsável por inicializar o computador. No caso, inicializar o sistema operacional. Não tá muito sério aqui, mas inicializar o sistema operacional significa que o hardware do computador, o computador em si, ele não consegue inicializar propriamente dito o sistema operacional. Então ele precisa de um pré-carregamento, que é o bootloader, certo? Ele pré-carrega o sistema operacional para ser utilizado na máquina, ok? O bootloader fornece um menu gráfico chamado de gerenciador de inicialização. Sendo um menu gráfico, não por código, ele permite que pessoas não tão formadas em tecnologia, que não sabem tanto 100% aqui de tecnologia, consigam utilizar, certo? E não tenham tanta complicação a respeito disso, certo? Então, como funciona um bootloader? O bootloader faz que o sistema operacional, os dados do software e os dados em geral ficam armazenados na memória não volátil. O que é memória não volátil? Memória não volátil é a memória ROM, que é a memória que ela só é lida, ela não pode ser escrita, certo? Então, o computador, o hardware só lê essa memória ROM. Ela não é escrita, não é alterada, ela só é lida, certo? Quando o PC é ligado, ele não possui um sistema operacional. Como eu disse, ele não é capaz de detectar um sistema operacional por si próprio. Então ele executa o bootloader, que é a pré-inicialização, que fica guardado na memória ROM, que é a memória não volátil, certo? Que a partir daí, depois que você seleciona lá, no menu gráfico, como eu disse, você seleciona e ele vai ser carregado pela memória RAM, que já é outra pegada, certo? Que é mais conhecido que a memória RAM. Okay, o que é o primeiro estágio, né? O primeiro estágio, ele pode ser alguns exemplos, né? Entre BIOS, né? BIOS, iBoot, que é o do iPhone, certo? Alguns exemplos. Então, o bootloader de primeiro estágio possui algumas restrições de tamanho. Eles devem funcionar com menos de 510 bytes de código. Significa que o código do bootloader não pode passar de 510 bytes. Isso é uma recomendação e uma restrição da BIOS, né? Eu acho que é da IMB, se eu não me engano. E com menos de 64 KB de memória no sistema. O primeiro estágio do bootloader fica em disco fixo, HD, que pode ser escrita, lida, enfim, pode fazer tudo. E devem deixar de padrão 64 bytes. Isso significa que na sua telinha de repartição, certo? Que no Windows é o Disco Manager. Se você estiver instalando um novo sistema operacional, se você for configurar manualmente, você tem que deixar essa repartição de 4 entradas e assinatura de inicialização lá na sua telinha de repartições do HD, certo? Ou do SSD, enfim, de sua memória. A memória de segundo... o bootloader de segundo estágio, por exemplo, são o Grub e o Size Linux. Tem também o bootloader do Windows, que não tem um nome específico, eu acho, mas vamos chamar de bootloader do Windows.
são aqueles bootloaders que são capazes de carregar o sistema operacional e transferir a execução para ele. Então, eles carregam o sistema operacional e transferem eles para a memória RAM, certo? Para serem utilizados, ok? Muitos deles podem ser configurados para fornecer vários tipos de inicialização, tipo Dual Boot. Vamos lá, o que é Dual Boot? Dual Boot é uma especificação melhor. Dual Boot é quando você tem mais de um sistema operacional num só bootloader. Vamos lá. Muito deles, porque tá dizendo aqui, muito deles, porque nem todos são possíveis fazer dual boot. Então, exemplo do Windows. Windows Manager, eu acho. O bootloader do Windows, ele só é capaz de rodar o Windows. Ele não tem essa opção de dual boot. Então, quando você vai instalar um dual boot, exemplo, que é a minha máquina, né? É o Manjaro, Arc Manjaro e Windows 11. Eu utilizo o bootloader do Groovy, que é possível fazer dual boot, porque eu não consigo fazer dual boot com o do Windows, entende? Então, quando eu vou fazer a instalação do meu sistema operacional, eu reparto manualmente e configuro o Groovy para dar dual boot nesses dois sistemas, certo? E alguns bootloaders, certo, de segundo estágio, fornecem alguns programas extras que funcionam sem sistema operacional, como o MemeTest, que serve para você testar a memória RAM. O Groovy, inclusive, tem o MemeTest, certo? Significa que você não tem um sistema operacional, você consegue rodar, certo? O MemeTest. E outros programas extras que podem fornecer o seu bootloader. Aqui temos melhor a explicação aqui de todos os processos. Começa a memória RAM, que é o raw chip, que fica a memória RAM, e dentro da memória RAM fica o bootloader, certo? Que é a memória não volátil, que passa pelo bootloader primário, no caso bootloader primário, e o bootloader secundário. Depois do bootloader primário vem o 5 secundário, certo? E temos aqui o NetBoot. Eu vou fazer um vídeo melhor a respeito disso, porque é um pouco complexo. Alguns computadores você pode ver que não tem um bootloader próprio, utilizam um bootloader vindo de um servidor. Ele simplesmente pega o bootloader vindo do servidor, conecta à internet, e tem uns clientes que são os computadores que utilizam eles. Eu não tenho como dizer aqui 100% específico, porque é complexo demais. Então eles utilizam protocolos, a internet utiliza, mas protocolos especiais para fazer esse tipo de conexão, certo? Que eu acho que é TTFS, não tenho certeza, ok? E pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, deixem um like, se inscreva no canal. Eu vou deixar os vídeos sobre memória RAM, NetBoot, se eu tiver feito, claro, na descrição aí. E vocês também na descrição podem olhar cada processo do vídeo, certo? Se vocês quiserem, podem olhar não, né, que vocês já assistiram o vídeo todo, mas vocês podiam ter olhado pra estar pulando algumas partes que vocês não tiverem interesse. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like aí e se inscreva no canal. É isso aí, valeu!